Então vamos dividir em duas partes. Primeira parte, então, a questão relativa às vantagens da advocacia bancária, o advogado que está iniciando. E a segunda parte, a questão como eu vou advogar nessa fase tão problemática para todos nós, né? Iniciando a primeira parte, como as vantagens da advocacia bancária, eu vou enumerar aqui algumas vantagens que o advogado ou advogada ele vai encontrar quando estiver atuando, estiver militando no direito bancário. Inclusive no workshop que será realizado nos dias 15 e 17 desse mês, espero que conto com a presença de vocês, né? Eu inicio as minhas colocações desse workshop, as minhas explanações, falando dessas vantagens, né? Então, com o tempo, o advogado ele vai constatar, gente, que a advocacia bancária é muito diferente. Ela é sui generis, né? Ela é outro território, ela é outro departamento, né? Eu falo isso que eu também trabalho de uma forma menos intensa com outras áreas, mas a advocacia bancária é outro papo, é outro departamento, né? Então, feitas tais considerações, quais vantagens que você vai encontrar quando você estiver atuando na advocacia bancária, né? Primeiro, nós mergulhamos em cima da chamada ações repetitivas. Então, o advogado que vai atuar no direito bancário vai trabalhar com as ações repetitivas. Então, poucas alterações em relação à causa de pedido. Então, você pega um exemplo, vou fazer uma comparação aqui com o direito trabalhista, né? As demandas envolvem matérias fáticas, né? Então, você pega uma causa trabalhista, é justa causa em função de um motivo, a outra justa causa é em função de outro motivo. Então, quer dizer, cada caso é um caso. Então, vai redobrar a atenção do advogado. Já na advocacia bancária, não. O esqueleto é praticamente o mesmo. A causa de medir, praticamente é a mesma. Só muda a qualificação das partes, né? Quando você faz, exemplo, uma defesa de uma ação de busca e apreensão, que é uma questão muito recorrente na advocacia bancária, essa defesa, essa peça processual, será aproveitada para milhares de situações idênticas, no caso, né? Eu lembro que, um tempo atrás, na segunda-feira eu tinha que encaminhar último dia, hein? 3 recursos. Era um recurso especial e 2 apelações. No domingo estava tranquilo ainda, porque já estava tudo já no meu computador. Eu lembro que eu acordei 8 horas da manhã, até 10 horas eu fiz o primeiro recurso. O segundo recurso, eu lembro que foi um recurso especial. Eu fiz de 11 horas até meio-dia e meia e depois, recurso com 100 laudas, né? E o último recurso, lembro que eu terminei 1 hora da tarde. Naquela época o processo era físico ainda, tinha que imprimir e tal. Um dia só. Porque você trata com matérias repetitivas. Você faz uma peça, essa peça processual vai ser aproveitada para situações idênticas, no caso, né? Então você vai entrar em outra área da advocacia, como advocacia, exemplo, trabalhista ou matéria fática, né? Cada caso é um caso. Então, muitas vezes você pega um processo novo, uma situação nova, você vai construir a peça, você fica uma semana na construção da peça. Na advocacia bancária, não. Na advocacia bancária, você tem as peças ali, já construídas, né? Então, o advogado ganha um tempo absurdo. Né? No dia só, ele pode dar o luxo de fazer 3 peças no dia só mudando a qualificação. Porque nós mexemos com matéria de direito, né? É como se a advocacia bancária fosse um mandato de segurança, você apresenta as peças, as suas teses na peça inicial e por aí vai. Matérias repetitivas, então é muito mais fácil você trabalhar com a advocacia bancária. Outra vantagem que eu vejo na advocacia bancária, isso é muito interessante, imagina você vai trabalhar num segmento que não tem AIJ, não tem audiência de instrução e julgamento. Eu gosto muito, confesso a vocês que eu gosto muito de fazer audiências, né? Mas, convenhamos, ela toma muito tempo. Eu lembro que a última audiência que eu fiz foi no âmbito do direito de família, era uma ação de regulamentação de visitas. Demorou 3 horas a audiência, 3 horas uma audiência. O juiz falava pra caramba e tal. Perdi a tarde toda, né? Eu tenho um colega meu que trabalha na advocacia trabalhista, na parte da manhã fica totalmente consumido pelas audiências, cara. Então você imagina trabalhar numa área que não tem AIJ, audiência de instrução e julgamento, né? Então você ganha um tempo absurdo para execução de outras tarefas, né? E com isso você ganha qualidade de vida, né? Inclusive no nosso escritório, já estamos trabalhando, né, para o nosso não comparecimento na audiência conciliatória. Em face da nova imposição do novo caderno processual, é preciso ter audiência conciliatória. Mas igual eu explico na minha workshop, na segunda parte, 90% das minhas causas são fechadas mediante ótimos acordos. Só que eu nunca fiz um acordo dentro de uma audiência conciliatória.
extra alto, né? Então, assim, você ganha um tempo assim. Se você marcar uma audiência hoje na advocacia bancária, os acordos acontecem, mas acontece sim, depois de 6 meses, um semestre, um ano. Então, né, quando o juiz marca uma audiência, está naquela fase inicial de negociação com o banco, então acaba sendo uma grande perda de tempo. Chega o advogado do banco, o advogado da entidade bancária, apresenta a peça de defesa, tal, junto à procuração e não fecha acordo. Então, nós estamos já peticionando para nosso não comparecimento na audiência conciliatória, porque é uma grande perda de tempo. Então, 90% das minhas causas são fechadas mediante acordos e eu nunca fiz um acordo dentro de uma audiência conciliatória. Isso que eu falo, de advocacia bancária ela é muito diferente, né? Bom, outra vantagem que eu vejo na advocacia bancária, eu até brinco muito, né? O pessoal que acompanha meus grupos, né? Tem muitos grupos de WhatsApp, eu falo, guarde a senha, né? Os bancos fecham acordos, né? Então, a palavra mágica da advocacia bancária é os acordos. Os acordos fazem parte da advocacia bancária. Então, o sucesso de uma ação, evidentemente, está atrelado ao plano estratégico. Então quer dizer que o banco fecha acordo, eu vou conversar com o meu gerente. Então, olha, o banco está cobrando juros aqui capitalizados, juros compostos, etc. Vamos baixar esse saldo devedor? Evidentemente que não. Você tem que judicializar. Existe uma estratégia, que eu também falo no meu workshop, como é que essa estratégia chega no acordo. Então, o sucesso de uma ação, 90% das minhas causas são fechadas em acordo em função desse plano estratégico. Então o advogado ele é muito mais estrategista do que um jurista, né? Então nós advogamos nessa área, nós trabalhamos sem muita pressão, sabendo que mais cedo ou mais tarde o acordo vai chegar. Então as pessoas, eu pergunto, né, para os advogados que estão participando dessa live, né, qual é a área da advocacia? A parte que venceu o pleito judicial, convidar a outra parte, a parte que saiu vitoriosa do processo, convidar a parte derrotada para fechar um acordo. Isso não acontece em outras áreas, e acontece na advocacia bancária. Eu lembro que a primeira causa bancária, isso foi muito interessante, foi o primeiro caso de uma ação revisional, eu ganhei na primeira instância. O juiz deu uma sentença maravilhosa. Quando o processo chegou na instância revisora, o tribunal simplesmente passou uma borracha no ato sentencial. Confesso que eu fiz até uma defesa oral, esse dia estava fazendo uma defesa oral. Eu saí do tribunal bastante decepcionado, TJMG. Eu sou de Minas Gerais, né? Quando eu estava confeccionando meus embargos declaratórios para entrar com recurso especial, que eu ia continuar, o jogo segue, né? O banco ofereceu o acordo. Confesso que não entendi mais nada. Pô, acordo? Acabei de perder a causa na segunda instância, o banco está querendo fechar um acordo comigo? Então foi aí que eu descobri o lado mágico da advocacia bancária. Os bancos, ganhando ou perdendo, eles fecham acordos. Então aí eu fiquei encantado com essa área e nunca mais abandonei a advocacia bancária. Outra vantagem que eu vejo na advocacia bancária, nessas ações correlacionadas, contrato de empréstimos e financiamento, evidentemente que o objetivo do advogado é reduzir o saldo devedor, né? Reduzir o saldo devedor. É como se fosse, nós trabalhamos como se fosse o advogado tributarista, abaixar a dívida, né? Então, o processo pode atravessar primeira etapa, segunda etapa, primeira etapa junto ao juiz singular, segunda etapa o tribunal regional. O processo pode aterrissar no STJ, no STF. Cabível ainda a ação rescisória com base no artigo 966 do CPC, que era o artigo 485 do CPC antigo. Então você pode eternizar o debate jurídico, né? Inclusive você pode até fatiar. Eu faço muito essa estratégia, né? Quando eu entro com uma ação revisional de financiamento de veículo, eu não vou colocar tudo no mesmo pacote, todas as teses, né? Então, coloco, exemplo, na primeira ação eu vou entrar com juros capitalizados, compostos, e vou discutir limitação dos juros a 12%. Eu deixo a comissão de permanência para depois. Na eventualidade, na contingência de eu perder o processo, eu tenho uma segunda ação. Então, quer dizer, você vai minando a parte contrária, você vai desgastando a parte contrária que é o banco. Então, usando aqui até uma metáfora, né? Você faz uma comparação com a advocacia trabalhista. É como se fosse a advocacia trabalhista no atletismo, se fosse uma corrida de 100 metros. Já na advocacia bancária, em relação ao atletismo, se fosse uma maratona. Então a ação desenrola devagar, o processo demora, pode ter perícia, e com isso você vai desgastando a parte contrária. Então é muito interessante isso, o tempo joga a nosso favor. Outra vantagem que eu vejo na advocacia bancária, que são várias vantagens, né? Não tem a questão do fator social. Então, inclusive o advogado tem que ser transparente com o seu cliente. Olha, vamos entrar com uma ação, mas o Poder Judiciário
é totalmente conivente, é totalmente leniente com essa política de juros. O que sustenta o advogado é, evidentemente, um plano estratégico. E o advogado tem que ser honesto com o cliente. Né? Ah, vou ganhar a causa. Não, você não vai ganhar a causa. É muito difícil você ganhar mérito, mas em compensação o banco oferece um baita acordo. Esse acordo acaba compensando a leniência do Poder Judiciário em relação à política predadora. Então o advogado tem que ser honesto para o cliente, né? Ah, mas eu vou entrar com uma ação, vou perder? Não, não vai perder. Só que nós vamos puxar o banco para os acordos, o que acontece muito na prática. Então quando você enfrenta, então você já sabe como a banda toca. Então não tem um fator, eu perdi a causa, será que eu vacilei em alguma coisa? Será que eu perdi alguma coisa? Não tem nada a ver, gente. Nós já enfrentamos decisões políticas, você já vai entrar no território sabendo como a banda toca. Então quando você enfrenta uma decisão desfavorável, os pedidos de uma ação revisional, eles foram julgados improcedentes. Ou nós temos a lei de usura, o decreto 22.62633, portanto, há 88 anos já condenava juros capitalizados, comissão de permanência, já dava direito à repetição de indébito. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa grande arma, nossa grande bíblia, né, que eu vou trabalhar em cima dela. Nós temos o princípio da função social do contrato, do enriquecimento sem causa no Código Civil. Você pula por CPC, você tem o artigo 8º, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, etc. e tal. Então não tem como você perder uma causa bancária em face de uma enxurrada, né, de uma avalanche de argumentos que você vai encontrar. E digo mais, se você pegar o artigo 8º, né, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, onde lá estão localizados princípio da boa-fé objetiva, principalmente o princípio do equilíbrio contratual, dos pilares da revisão contratual e da eliminação de encargos abusivos, já é suficiente para você ganhar qualquer tipo de causa. Então, o pessoal pergunta, os colegas perguntam, né? Poxa vida, peraí. Já que você vai enfrentar decisões políticas, como é que você consegue resultados satisfatórios? É o plano estratégico. É o plano estratégico que é o condutor para ótimas tratativas. E é interessante isso, isso é muito importante, acordos que são favoráveis aos consumidores e não aos bancos. Muitas vezes você entra com uma ação na justiça, está lutando para pagar 80 mil reais, que seria o valor justo, o banco oferece um acordo de 40 mil abaixo do valor que você está defendendo como teto. Isso é muito interessante. Então sempre os meus clientes perguntam, né? Eu falo com o meu cliente, ó, se eu entro com uma ação revisional e os pedidos não forem julgados improcedentes, eu falo, a culpa não é minha. A culpa é do Poder Judiciário, a sua leniência é essa política predadora. Essa política massacrante de juros, remuneratórios, e etc e tal. Mas eu posso tranquilizá-los que o que compensa, né, o que acaba compensando essa leniência é o Poder Judiciário, que atrás das cortinas tem uma fortíssima política de acordo que nós trabalhamos em cima dela. Tá certo? Então resta o advogado ser um estrategista e administrar o seu processo, ok? Outra vantagem que você veja, o que foi? Entra no coronavírus, está demorando muito para nesse tema. Oi? Bom, outra vantagem que eu vejo na advocacia bancária, já estamos terminando já essa primeira fase, tá, gente? Esperando já essa fase. Outra vantagem, nós vamos advogar na advocacia de massa. Então você, como advogado, você vai lutar contra bancos, contra cooperativas de créditos, contra fintechs, existe uma lei que permite uma pessoa física conceder créditos. Então sempre vai precisar de profissionais qualificados nessa área. Porque nós temos aqui no Brasil, né, uma cultura no Brasil, cobrança de juros capitalizados, cobrança, né, e nós, consumidores, somos muito maltratados. Então o advogado vai entrar nessa área. Então quando o escritório começar a ter muito volume, você vai receber seus honorários no prolabore, nos acordos que vão acontecendo. Então você vai ganhar sempre o advogado estará recebendo a sua legítima remuneração. Estou na advocacia bancária há 18 anos, gente. Isso é muito importante. Atravessei a Copa do Mundo, atravessei essa crise de desempregados. Agora nós temos a questão do coronavírus, que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Daqui a pouco estou chegando nesse tema. E tendo eu que essa fase do coronavírus vai até impulsionar, vai fortalecer os acordos junto aos bancos. Se a situação era boa, ficou até melhor, etc e tal. Tá ok? Outra vantagem da advocacia bancária, nós estamos já terminando essa primeira parte. Nas ações indenizatórias, que nós vamos trabalhar também com as ações indenizatórias, tipo danos morais, o banco não respeitou a RMS, a margem de reserva de margem consignável, o banco negativou o nome de uma forma injusta.
Como nós lutamos contra verdadeiras potências econômicas, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Federal, etc. e tal, não há o risco de você ganhar e não levar, a chamada execução frustrada. Então é comum você entrar com uma ação, exemplo, uma ação indenizatória, responsabilidade civil, A entra com a ação contra B, ganha a causa, aí você como advogado, ganha na primeira instância, ganha na segunda instância, chega na fase executiva, você vai executar, a pessoa está desempregada, não pode pagar seus honorários. Aí você perdeu todo o seu serviço. Ou você entra com uma ação trabalhista e a empresa já caiu, a empresa já, como se diz, já está em recuperação judicial. Na advocacia bancária, não. Na advocacia bancária, você ganhou a causa, o banco te paga. Porque você está lutando contra verdadeiras potências econômicas. Inclusive, nós temos a questão da primeira instância e segunda instância. Se você entra com uma ação ordinária, o banco perde, tem que pagar a sucumbência. Se ele recorre, tem que pagar também outra sucumbência. Então, é muito interessante. Então, na advocacia bancária, a questão de uma execução frustrada praticamente não existe. É 0%. Tá ok? Outra vantagem da advocacia bancária, daqui a pouco eu estou entrando na segunda parte, gente, é a questão das causas rentáveis, no caso. Nas causas rentáveis, no caso. Você que vai atuar nesse segmento, você vai mergulhar. Exemplo, no direito empresarial bancário, no direito bancário empresarial, dívidas enormes de empresas, cheque especial, capital de giro, enfim, né? Tem vários advogados que militam na advocacia empresarial, não lidam com a advocacia bancária. Da mesma forma que eu luto na advocacia bancária, eu não mexo com o direito seguritário, que é outro campo do direito bancário. Você vai entrar, você vai mergulhar direitos bancário e imobiliário, SFH, SFI. Sistema financeiro habitacional, sistema financeiro imobiliário. Você pode pegar uma causa que está como garantida a dívida, uma fazenda, um imóvel de grande porte. Fazenda, você pega um sistema financeiro habitacional, causa de 300 mil, 400 mil e por aí vai. Veículos de grande porte, caminhões, maquinários. Essa grande frota de veículos que circulam, né, são financiados. Você pega um caminhão, tem caminhão que uma prestação no caminhão é R$1.000. 10 mil reais, desculpa. Você pode cobrar como prolabore 10 mil e mais a participação no final. Ok? Então você vai também mergulhar nas causas rentáveis. Outra vantagem da advocacia bancária, já estamos encerrando a primeira fase dessa live, é a questão da poucos advogados são atuantes nessa área. Eu até entendo, porque tem os advogados que começam a fazer literatura de jurisprudências, né? Todas favoráveis aos bancos. Vamos mexer com essa área, não, essa área aqui é fria. Tem advogado que pensa, não vou entrar nessa área porque tem que dominar a questão técnica, que não precisa, que eu falo muito no meu workshop. Então, poucos advogados atuam nesse segmento. E os poucos advogados que atuam nesse segmento são generalistas e não são especialistas. Então, você pode ser o cara, você pode ser uma referência na sua região. O que eu brinco muito, que na advocacia bancária tem muito serviço e pouca mão de obra. Eu volto naquele tema, você vai lutar contra bancos, você vai lutar contra consórcios, contra fintechs, contra factory, cooperativa de crédito, financeiras. E essa turma não brinca em serviço. Sempre cobrando juros pesados. Sempre vai precisar de um exército de advogados para lutar contra esse povo. Que vai ser a gente, nós advogados. Ok? Bom, há 8 anos atrás, só para ter uma noção, escutei na rádio CBN, a cada 1 segundo era formado 6 novos contratos bancários. A cada 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 segundos era formado quantos contratos? Há um tempo atrás, a carteira do Banco Itaú, 120 milhões de clientes. A maioria do endividamento são concernentes dívidas bancárias. Então vai precisar de um exército de advogados para defender uma legião de consumidores no caso. E consequentemente, você cai na outra vantagem. Na época na advocacia bancária, ela ficava muito limitada. Eu sou antigo, sou macaco velho. Eu comecei a advogar em 2001. Na minha época, a advocacia bancária ficava limitada, né? Ficava restrita à minha cidade, BH, e a região metropolitana. Betim, Lagoa Santa, volta e meia uma cidade do interior. Agora não. Você pode expandir a advocacia bancária em função da própria dinâmica da advocacia bancária, porque não tem audiência, você vai trabalhar com matéria de direito, né? Quer dizer, muito fácil. Você pode assessorar outros advogados, mandando as peças e fazendo as consultas jurídicas. Quer dizer, o Brasil virou um território, virou um quintal, um país continental virou um quintal em função, quer dizer, olha a dimensão da advocacia bancária. E por último, gente, para terminar essa parte, a advocacia bancária, outra vantagem que você vê, não tem um advogado plantonista, como acontece com o advogado criminalista, tem que sair de noite, entrar com habeas corpus. Não, na advocacia bancária não tem nada disso. Ah, doutor, houve a busca e apreensão do meu veículo. Calma, tem 15 dias para entrar com agravo de instrumento.
Quer dizer, eu tenho esse tempo. Ah, amanhã está marcado o leilão do meu imóvel, do SFH. Calma, eu tenho 15 dias. Mesmo que seja arrematado bem, eu posso revogar. Então, o advogado tem que apenas criar uma linha de comunicação com o seu cliente, só isso. Então, é outra vantagem. Você trabalha com muita tranquilidade e isso dá para você, te oferece para você, advocacia bancária, até uma qualidade de vida. Não tem aquela pressão em outras áreas que você vai encontrar. Ô, gente, então nós terminamos aqui a primeira parte. Eu falei sobre as vantagens da advocacia bancária. Agora eu vou entrar na segunda parte dessa live, vou fazer um comentário, vou abordar o tema coronavírus, né? E como advogar, né? Quando o mundo, evidentemente, a economia vive um verdadeiro colapso, né? Você parte de uma premissa, gente, amigos advogados, que as pessoas, eu sou advogado, as pessoas estão sem dinheiro, não terão condições econômicas de assumir os honorários. Como é que eu vou me virar nessa época, né? Logo, o meu setor, a exemplo de outros setores, também foi duramente atingido pelo coronavírus. Como é que eu faço? Do seu ponto de vista, você vai enxergar, né, um viés totalmente negativo, né? Em face desse impacto, né, desse baque que provocou, que a pandemia provocou na vida econômica das pessoas, né? Mas com otimismo, e principalmente na advocacia bancária, que nós lidamos com a questão financeira, no caso, nós podemos vencer essa fase, inclusive, até um paradoxo, você capitalizar clientes em função que nós podemos ajudar, podemos apoiar muitas pessoas que estão atravessando dificuldades econômicas e os bancos não têm dó de ninguém. Por isso que eu chamo o império do mal. Ok? Então, tenta eliminar os pontos negativos. Vamos tentar focar aqui o lado positivo como. Bom, a advocacia bancária está totalmente ligada, está totalmente atrelada à questão econômica. E hoje a economia é um dos problemas, esses alvos provocados pelo Covid-19. Então surge para nós, advogados, mais uma opção, né? Mais uma rota, né? Mais uma janela para o consumidor equilibrar os seus contratos e abaixar, evidentemente, o saldo devedor. Fechar ótimas tratativas com os bancos, né? Não obstante esse momento triste, nós reconhecemos, né? Morrendo pessoas doentes, no caso, mas pela própria natureza da advocacia bancária, né? A crise econômica provocada pelo Covid-19 ampliou a possibilidade de nós, advogados que mexemos com a área financeira, de captar clientes, a capitalização de clientes, né? Então, o advogado que mexe com a advocacia bancária já está acostumado em falar em renegociações, falar em financiamentos, falar em taxa de juros, falar em capitalização de juros. Isso já é normal, isso é do nosso dia a dia, né? Bom, a questão do coronavírus, né? Como enfrentar essas dívidas, né? Contrato de empréstimos, contrato de financiamentos. Você parte de um conceito, né? Você parte de uma premissa. Exemplo, eu tenho um emprego, eu tenho uma empresa de turismo. De um dia para outro, uma empresa de turismo mergulhou numa falência provisória em função dessa pandemia. Houve a queda de 100% para 0% em relação às minhas receitas, né? A minha empresa sofreu um impacto muito forte. E de outra ponta, eu tenho que honrar vários contratos. Eu tenho um contrato de financiamento de veículo, eu tenho um contrato de cheque especial, eu tenho um capital de giro, eu tenho um contrato de uma locação comercial, e aí, né? Evidentemente, é óbvio, né, gente, que esse cenário, né, altamente preocupante, ele tem amparo no nosso direito brasileiro, né? É um retrato, né, uma fotografia do chamado da cláusula rebus sic stantibus, né? A teoria da imprevisão, a teoria da imprevisibilidade. Bom, uma relevante observação. Na minha área, no meu setor, na advocacia bancária, que eu trabalho com esse segmento já são 19 anos, ano que vem estou fazendo 2 décadas, né? Sob o ponto de vista, né, sob o prisma da estratégia, em relação às demandas bancárias, como ação de prestação de contas, uma ação consignatória, uma defesa de busca-apreensão, uma ação revisional, nada alterou, nada modificou, né? A estratégia que eu já uso desde 2001, essa estratégia não foi arranhada, não foi abalada, né? A contrário senso, né? Muito pelo contrário, a crise provocada pelo Covid-19 simplesmente abriu mais uma janela, abriu mais uma opção, né? Mais uma alternativa jurídica, mais uma saída jurídica no caso. Se não, vejamos. Agora eu posso, gente, amigos, colegas, eu posso escolher 2 caminhos. Exemplo, chego no meu escritório, um empresário que tem um restaurante,
que teve a queda visceral da sua receita, do seu rendimento, e em contrapartida ele está com problemas de financiamento, de empréstimos, enfim, né? Então ele pisou no meu escritório, tentando sair desse buraco, né? Tentando contornar essa situação, em função do estado de calamidade, em função do isolamento social, etc. e tal. O restaurante, de um dia para outro, acabou, está fechando as portas, né? Então o advogado, nós podemos trabalhar com dois cenários, né? O cenário número 1, o dono do restaurante, ele não quer entrar com a ação revisional. Ele não quer, sei lá, futuramente eu posso sofrer uma retaliação do banco, que eu acho uma grande bobagem, isso não existe. Existe sim muito terrorismo, né, tal. Mas ele quer apenas sair do buraco. Esse é o cenário número 1, né? E nós temos o cenário número 2, né? O dono do restaurante, ele quer sair do buraco e, concomitantemente, ele quer aproveitar o ensejo, entrar com uma ação revisional, outro tipo de ação, para baixar seu saldo devedor, que eu acho mais interessante. Se o cenário de forçar os acordos, puxar os acordos com os bancos já é bom, com essa questão provocada pela pandemia, a situação ficou muito melhor, né? Bom, então vamos falar agora sobre o cenário número 1. Não querendo ser muito otimista, né? Mas a situação que vive hoje o mundo, o planeta, né, no tocante à economia, é totalmente plausível, temos a aplicabilidade da teoria da imprevisão, da imprevisibilidade, a cláusula rebus sic stantibus, né? Então vejo como remédio jurídico o advogado entrar com uma ação cominatória, obrigação de não fazer e requerer o pedido de tutela satisfativa, né? Objetivando a suspensão do pagamento enquanto durar o estado de calamidade, que o negócio é muito grave, bem como, quiçá, né, um pedido após o estado de calamidade, talvez um semestre, talvez um ano, não sei, né? Até que ocorra o restabelecimento da ordem econômica, o status quo ante, o que era antes, no caso. Gente, quando eu uso muito, né, vocês estão acompanhando meu trabalho no meu Instagram, nos grupos de WhatsApp, eu tenho vários grupos, no meu curso também, Descomplicando Advocacia Bancária, eu sempre uso esse conceito, o império do mal, né? O império do mal. Você vê, os bancos impõem renegociações, refinanciamentos, concedendo prazo, vou baixar juros, pagar juros em fase de calamidade pública é uma tremenda covardia. Concedendo prazos pequenos, módicos, né, tal, diante de um problema gigante, de um enorme, gravíssimo, que ninguém ainda não conseguiu perceber. Logo, se você entra com uma ação, obrigação de não fazer, você vai requerer a tutela satisfativa para que ocorra a suspensão do pagamento no período que perdurar a pandemia. Nós não sabemos que dia vai acabar isso, que mês, e posteriormente até que ocorra o restabelecimento da ordem econômica. Então as teses que o advogado vai ter, tem um pacote de dialéticas, como princípio da razoabilidade, artigo 8º do novo CPC, princípio da função social do contrato, artigo 421 do Código Civil Brasileiro, princípio da boa-fé objetiva, artigo 422 do Código Civil, conjugado com o artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, o fato superveniente, o motivo de força maior, a cláusula rebus sic stantibus, a teoria da imprevisibilidade. Gente, nós temos um pacote de argumentos. Eu acredito que o juiz, só se for muito insensível de não acolher os seus pedidos, né? Como honrar o meu compromisso, se eu sou empresário, exemplo na área de turismo, no instante que eu sou vítima desse colapso econômico, né? Então o advogado, veja bem, ele vai entrar com uma ação combinatória, obrigação de não fazer, para suspender os pagamentos, não pagar juros. Aí você começa a olhar várias situações. Quem está pagando cheque especial, não pagar cheque especial. Quem está pagando juros do cartão de crédito, não pagar juros do cartão de crédito. Você tem uma série de fatores no caso. Você vai entrar com uma ação combinatória, obrigação de não fazer com tutela específica. Você, como advogado, pode falar com o seu cliente. Nós temos 3 chances para obtenção desse benefício, dessa liminar, que é a tutela satisfativa. Junto ao juiz monocrático, né, o juiz singular. Se ele indeferir, você entra com um agravo instrumento junto ao Tribunal Regional ou Tribunal Federal, se a Caixa estiver no polo passivo da ação. E se você vai renovar esse pedido em sede de tutela recursal, se o desembargador relator indeferir, você tem ainda a decisão de mérito do agravo instrumento. O colegiado, desembargador relator, desembargador revisor, desembargador vogal. Você tem 3 chances no caso. A outra alternativa ainda,
Ah, não quero entrar no juizado que tem que pagar as custas. Não tem que pagar as custas, não. Porque se a empresa está em estado de calamidade, a empresa parou, ela pode ser contemplada pela justiça gratuita, ok? Mas vamos lá. Você pode entrar também no juizado especial. Então você vai trocar, você vai substituir o agravo instrumento na hipótese, né? Evidentemente na contingência, do indeferimento da tutela satisfativa. Você vai entrar com mandado de segurança contra ato judicial, defendendo aquelas teses: estado de calamidade, a teoria da imprevisibilidade, calamidade pública, força maior e por aí vai. Ok? Função social do contrato, equilíbrio contratual, boa-fé objetiva e por aí. Princípio da vulnerabilidade do consumidor, né? Uma tese muito interessante. Até a colega minha, a doutora Cíntia, especialista na advocacia do consumidor, passou esse princípio da vulnerabilidade e por aí vai. Bom, mas isso é importante, antes de entrar com a ação, você vai usar o procedimento notificatório. Você vai notificar, né? Antes da propositura da ação. Você vai notificar o banco, dá uma chance. Você manda uma notificação: olha, meu amigo, olha, eu tenho uma empresa aqui, minha empresa parou. Eu não tem condição nenhuma de comercializar, de barganhar, enfim. Eu quero a suspensão dos juros, eu quero a suspensão dos pagamentos, etc e tal. Evidentemente que os bancos trabalham em cima da teoria do dano eficiente. O banco não vai dar a menor importância. Ele sabe que nesse universo quem vai entrar na justiça é 1%. O banco... Aí, no momento que o banco não manifestou, ou então o banco manifestou de uma forma negativa, aí você entra com ação, ou no juizado especial, ou na justiça ordinária, com ação combinatória, obrigação de fazer, requerindo a tutela específica. Inclusive, em relação à notificação, nós podemos encontrar desdobramentos, que eu acho muito interessante. Por quê, gente? Vamos imaginar o seguinte, vamos desenhar aqui um cenário. Eu tenho uma empresa de turismo. A minha empresa não está... Acho que foi o setor mais... que está sofrendo mais, porque ninguém está viajando mais, né? Todo mundo em isolamento social. A minha empresa de turismo tem que honrar os contratos. Eu notifiquei o banco: olha, não mexe porque... a culpa não é minha, isso aqui é a teoria da imprevisibilidade, isso é calamidade pública, eu não posso fazer mais nada. Peço o banco para não entrar no meu cheque especial, para que o banco não me cobre. Aí ficou devendo o banco negativou o nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Evidentemente que vai comportar, que vai desafiar uma ação indenizatória por dano moral. E quem sabe nós podemos alegar, não sei, tem que discutir essa questão, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, uma coisa pode puxar a outra. Eu acredito que essa questão desse impacto da coronavírus vai ter várias situações, vamos judicializar várias situações que, em função da própria prática abusiva dos bancos, né? Então, gente, o cenário número 1 é isso aí. Tem 3 chances. Você vai entrar. Qual que é o remédio jurídico? Ação, obrigação de não fazer. Cumulada não, com pedido de com tutela satisfativa. Vai tentar junto ao juiz singular, indeferiu, agrava o instrumento, tenta esse mesmo pedido, renova o pedido no agravo instrumento, o desembargador relator pode conceder esse benefício, não concedendo, você tem o agravo instrumento, a decisão de mérito, no qual vai participar desembargador relator, revisor vogal, ok? Bom, agora vamos para o cenário número 2. Eu falo com as pessoas que a situação do coronavírus não mudou a minha vida como advogado, nada mudou, até acrescentou. Por quê? Eu posso perfeitamente nessa fase entrar com uma ação revisional e discutir empréstimo e financiamento. Posso entrar com uma ação revisional de um carro financiado, sem problema nenhum. Em sede de tutela de urgência, eu peço a suspensão do pagamento. Aí é outra ação, você viu? Eu estou entrando com uma ação revisional, estou discutindo juros capitalizados, estou pedindo a revisão contratual em função da capitalização de juros e juros acima de 12%. Em sede de tutela de evidência, partindo da ideia que o meu cliente, a sua atividade foi afetada, atingida pelo coronavírus, exemplo, transporte escolar, o aplicativo, Uber, a questão do profissional liberal, advogados, dentista, restaurante, empresa de turismo, enfim, a pessoa que mexe com vendas, né? Enfim, eu peço a tutela de urgência para a suspensão do pagamento enquanto durar a pandemia e, posteriormente, 6 meses, quem sabe um semestre, 1 ano, até que ocorra o restabelecimento da ordem econômica. Inclusive, a ordem econômica dá o artigo 170 da nossa Carta Magna, né? Bom, voltar ao que era antes, o status quo ante, né? É isso aí. Se na ação revisional
o juiz deferir a tutela de urgência, aí você tem que analisar da forma que o juiz vai deferir. Defiro a tutela de urgência só no período da coronavírus. Espera aí, eu posso aumentar isso aí, eu posso avançar, mas espera aí. A coisa, depois que acabar o coronavírus, temos o restabelecimento da ordem econômica. Eu quero um prazo maior, né? Um dia para o outro, o meu comércio não vai ser como era antes. Então você pode fazer o agravo instrumento em relação a isso. Mas vamos imaginar que o juiz deferiu e deferiu também um prazo de 6 meses a posteriori em estado de calamidade. Ok, beleza. O que eu faço então? Então eu vou ganhar um tempo absurdo no caso. Que eu vou falar um pouquinho mais para frente o que você pode usar como estratégia, passar essa estratégia para o seu cliente. Ok? Como ação revisional se busca a redução da dívida e não a extinção da dívida, eu acredito, até conversei com meu colega, doutor Gildo, e a colega minha, doutora Cíntia, que o advogado pode pedir a suspensão do feito até o final da pandemia. Tudo bem, eu estou pedindo ação revisional, mas a minha empresa foi atingida pela a pandemia. A força maior. Então você pode pedir a suspensão da ação. Evidentemente, se o juiz vai fazer o agravo instrumento também, enfim. Então eu acredito que essa ação revisional ou outro tipo de ação, nesse caso com pedido de tutela de urgência, em face da calamidade pública, em face da teoria da imprevisibilidade, ganha mais força, gente. Eu falo, se a situação era boa, que eu trabalho com banco há 19 anos, não tinha coronavírus, não tinha nada, ficou bem melhor. Vai fortalecer a política de acordo com os bancos, no caso. Bom, agora, vamos traçar agora o outro cenário, né? Estou colocando aqui tudo que pode acontecer. Eu entrei com uma ação combinatória, obrigação de fazer, com pedido de tutela específica, o juiz deferiu. Eu não consegui o êxito, né? Fiz o agravo instrumento, também não consegui, ou entrei com uma ação revisional para discutir juros remuneratórios num contrato de financiamento de veículo. O juiz deferiu o pedido de suspensão do pagamento durante a pandemia e posteriormente à pandemia. Vamos usar o plano B. Perfeitamente. Se eu entrei com a ação combinatória, já entro com uma ação ao lado da ação combinatória, entro com uma ação revisional de financiamento ou de cheque especial, cartão de crédito, o que for, em conexão com a ação combinatória. Use o procedimento consignatório do artigo 539 do nosso caderno processual. É a nossa válvula de escape, o artigo 539 do nosso caderno processual. Então, eu vou ter mais uma arma. Eu, como advogado, vou ter mais uma arma. Por quê? Se o banco move uma ação de busca e apreensão, decreto 911/69, eu posso contra-atacar o banco, né? Eu posso contra-atacar o banco, eu posso fazer uma política reativa, né? Eu vou ter mais um forte argumento que até então não tinha, alegando estado de calamidade, princípio da razoabilidade, CPC, princípio do equilíbrio contratual, função social do contato, teoria da imprevisibilidade, a cláusula rebus, temos um pacote de argumentos, né? E se o banco entra com uma ação, com uma execução extrajudicial, com a lei 9.514/97, que permite a execução extrajudicial sem o devido processo legal, o SFH, o SFI, eu posso contra-atacar o banco com argumentos, com teses, argumentos de convencimento. As mesmas dialéticas. Função social do contrato, razoabilidade, estado de calamidade, etc. e tal. Eu vou ter mais argumentos que até então não tinha. Então ficou muito melhor para nós advogados. Então, na minha conclusão, a minha relação, que a crise econômica provocada pelo Covid-19 possibilitou, não muda a minha estratégia. Ao contrário do senso, eu tenho mais um argumento para contra-atacar o banco. Então, para nós advogados, a situação ficou até muito melhor. Agora, mais uma coisa que eu acho importante é o seguinte. Eu estou colocando a situação que pode acontecer. Você entrou com uma ação, você como advogado, entrou com uma ação combinatória, obrigação de fazer, e obteve o êxito na suspensão do pagamento. Então, o que você fala com o seu cliente? Amigo, eu estou suspendendo o pagamento, mas guarda dinheiro. Guarde dinheiro. Ou você guarda o dinheiro na sua conta poupança, ou você guarda, se você puder guardar dinheiro, é lógico, você pode guardar o seu dinheiro usando o procedimento consignatório que é feito no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Então,
Então vamos imaginar que seu processo fica suspenso durante um ano. A minha prestação é R$800, eu tenho R$400, eu vou guardar 400, 300. Vai guardando dinheiro. Que na hora que o banco propõe um acordo, você já tem o dinheiro guardado. E vai vir acordo aí. Isso, você pode ter certeza disso. Já acontece sem a questão da pandemia. E sempre lembrando, né? Se o banco fecha um acordo antes do vencimento do contrato, nós estamos diante do efeito jurídico da liquidação antecipada da dívida, que é o artigo 52, parágrafo 2º do Código da Defesa do Consumidor. O banco fecha o acordo, banco não toma nenhum prejuízo econômico. Então você vê como é que é importante isso. Por isso que a advocacia bancária é estratégia. Você tem que passar para o seu cliente isso, ó, meu amigo, ó, eu ganhei a suspensão, guarda dinheiro. Guarda o dinheiro, que esse dinheiro você pode ser usado lá na frente, na hora que o banco ofereceu o acordo, já tem o dinheiro guardado. Eu não sou obrigado a guardar o dinheiro porque minha empresa parou, mas se ele puder guardar dinheiro, seria interessante, ok? Bom, então, sob o ponto de vista, sob o ângulo, né, da estratégia, na minha ótica, o nosso trabalho como advogados nesse segmento tornou-se muito mais fácil, tornou-se muito mais tranquilo em relação a isso. Ó, gente, agora eu vou fazer as considerações iniciais e colocando aqui 2 questionamentos para terminar a nossa live. Primeiro, eu entro com uma ação revisional para discutir limitação de juros remuneratórios, anatocismo, comissão de permanência, etc. e tal. Apresento em sede de tutela de urgência o pedido para a suspensão do pagamento do meu financiamento, enquanto perdurar a pandemia e a posteriori o período de 1 ano, 6 meses, né? Enfim. Aí, veja bem, chega o juiz e indefere. Eu faço o agravo instrumento, faço o recurso também, não há o provimento do recurso. Entendo eu que você pode voltar com uma nova ação judicial, trazendo uma nova causa de pedir, que seria uma ação exclusiva, né? Objetivando apenas a suspensão, que seria ação combinatória. Quer dizer, não vejo problema nenhum, não vai dar lei de pendência. Que na primeira ação, a causa de pedir está concentrada, está pavimentada, juros capitalizados, comissão de permanência, etc e tal. A segunda causa não. Eu quero a suspensão do pagamento em função da calamidade pública. Então, não vai dar. Então, essa é uma estratégia que você pode usar. E o segundo questionamento é o seguinte. Você entrou com uma ação combinatória, obrigação de não fazer, o juiz concedeu a suspensão do pagamento. 90 dias. Teve até uma decisão que eu coloquei no grupo. Mas vamos imaginar, decorridos 90 dias, nada mudou. A coisa continua como está. Isolamento social, ninguém podendo trabalhar. Então, o advogado, entendo eu, que ele pode fazer um requerimento junto ao juiz para renovar o prazo. E na hipótese, na contingência do juiz não renovar o prazo, você faz um recurso objetivando a renovação do prazo. Então, gente, nós terminamos, portanto, essa estratégia está toda desenhada para vocês aí. Renato, por favor, você no caso vai ter a gravação, desse material. Eu vou convidar vocês para o dia 15 e 17, o meu workshop, que é uma mentoria, né? Ela é gravada, né? Mas vai ter ao vivo. Você tem o material, você tem muito legal. E é o pontapé inicial, onde eu falo da implantação do departamento jurídico do seu escritório, a logística, né? Como implantar o departamento jurídico. E a segunda parte eu passo o plano estratégico. Como você vai mexer com o sistema financeiro habitacional, procedimento consignatório, execução bancária, etc e tal. Eu, doutor Gildo e doutora Cíntia, nós já fizemos o kit com todas as teses para você advogar nessa área, quando alguém te procurar querendo entrar com uma ação objetivando a suspensão dos pagamentos, nós temos esse kit. E nosso escritório está assessorando escritórios novos. Eu tenho uma sala virtual Zoom, onde eu posso colocar até 100 pessoas. Então nós estamos abertos aí para fazer parcerias e para prestar assessoria para os advogados novos, advogados que estão começando agora. Grande abraço, essa foi a primeira live do meu Instagram e com certeza teremos novos trabalhos. Grande abraço, boa noite e muita força aí na questão dessa fase muito difícil, e vamos ter muita fé. E digo mais, nós que advogamos na área financeira, nós podemos pegar muitas causas e ajudar muita gente que está precisando do nosso apoio, do nosso conhecimento jurídico, ok? Grande abraço a todos. Bye.